Bom, boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos para mais um trabalho na Casa do Caminho. Lembrando a todos que as palestras são... Temos palestras segundas, terças e quintas, às 20 horas. Não, eu desliguei. Ou deixa desligado, vocês que sabem. Já está tudo passadas aí. Bom, as palestras são segundas, terças e quintas às 20 horas, quartas-feiras às 14 horas, sábado às 17 horas. Domingo nós temos palestras e passes às 10 horas da manhã e evangelização infantil também. No segundo sábado de cada mês temos a distribuição de cestas básicas para um total de 60 famílias cadastradas. E a cada 15 dias, após a palestra dos sábados, saímos para distribuir lanches, sucos e lanches para os moradores aqui de rua, nas imediações aqui do metrô Santana. Quem quiser contribuir para a cesta básica, nós estamos aceitando itens não perecíveis. Ou a cesta básica, ou alguns itens para compormos a cesta básica, que a gente distribui para essas famílias. Bom, vamos agora agradecer a Deus por este dia, por tudo que fizemos de bom em prol do nosso próximo, ajudarmos a todo mundo. Fechamos os nossos olhos físicos e vamos orar internamente ao Pai, para que agradecemos pelo nosso dia, pelo nosso trabalho e possamos estar aqui para contribuir com carinho e com amor em prol do nosso próximo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Bom, a palestra de hoje é pela espada, né? Seria o tema... Bom, vai fazer um outro tema, então. Algum tema que nós... O Jurandir vai. Né? Pra gente... Enquanto ele não chega, nós vamos conversar um pouquinho, né? As dificuldades, os problemas, todo mundo está sujeito. Nós não sabemos o que aconteceu. O rapaz pode ter tido algum problema, né? Então nós vamos falar alguma coisa a respeito da doutrina, né? E nada melhor do que nós lembrarmos um grande trabalhador da Seara do Cristo, que foi o Dr. Bezerra de Menezes, né? Que inclusive ele, nessa ocasião que o nosso amigo Humberto de Campos fez essa psicografia, Chico Xavier fez a psicografia e o nosso irmão espírito, irmão X, né? Que é o nosso querido irmão Dr. Humberto de Campos, espírito, passou essa mensagem para nós através do Chico, uma das crônicas, né? Das várias que ele nos mandou, através de muitas obras, né? Sabemos que Humberto de Campos foi um grande escritor, né? Um jornalista, um homem um intelectual, e ele, na ocasião que mandou as primeiras mensagens através do Chico, as primeiras obras, o Chico Xavier, bem como a Federação Espírita Brasileira, foi contestado, eles foram processados porque a família do nosso irmão queria receber os direitos autorais, né? Então nós íamos conversar a respeito disso, né? Que ele estava falando sobre o materialismo e o espiritismo. É uma história muito bonita, mas quem assistiu o filme do Dr. Bezerra de Menezes, amigo, vai chegando aí. Eu só estou esperando, só estou esquentando o lugar aqui para você. Não cheguei, comecei a comentar alguma coisa do Dr. Bezerra de Menezes. Eu pedi o socorro dele, né? Tá certo? Eu precisava do socorro dele para enfrentar o trânsito. Então, tudo bem.
Então nós vamos daí, e o tema que você tem é completamente diferente, que eu nem estou com a obra aqui no momento para a gente fazer uma abordagem. Então nós vamos deixar. Então o Amir é o nosso palestrante da noite, está aí na nossa escala e está atendendo então o chamamento, né, a responsabilidade. Né? Então esse é o texto que nós vamos deixar para outra oportunidade. Quem assistiu o filme do Dr. Bezerra de Menezes, essa é uma das passagens que ele se referiu naquela discussãozinha que ele teve com seu amigo materialista. Então ele fez uma observação a respeito, né, esse debate entre o materialismo e o espiritismo. É uma página muito linda, está aqui nesse livro, Estante da Vida. Né? Mas nós vamos deixar para outra oportunidade, porque o nosso irmão tem a obrigação agora dele a ser cumprida aqui. E eu não posso roubar, porque os bônus dele já estão pagos, foram depositados na conta dele. Olha, amigo. Obrigado. Boa noite a todos. Peço desculpa aí pelo atraso, mas realmente hoje eu peguei um trânsito bem pior que o normal que eu pego para vir para cá. Né? Bom, pessoal, o nosso tema de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. Né? Nós temos lá uma mensagem do Emmanuel, que ele comenta aquelas passagens que Jesus fala, que nós vamos entrar no tema daqui a pouquinho, que tem algumas passagens do Evangelho de Jesus, né, que nós achamos que nós não conseguimos entender à primeira vista, porque elas parecem se chocar com as outras, né? Então para quem quiser acompanhar, que às vezes alguém tem o livro em casa, né, e está nos acompanhando pela internet, é no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 104, Espada Simbólica. Né? Por que ele fala disso, né, espada simbólica? Porque tem uma passagem bíblica que Jesus fala, né, que não vim trazer a paz. Né? Não pensem que eu vim trazer a paz, porque eu vim trazer a espada, ou seja, a divisão, né? Eu vim trazer a guerra, vamos dizer assim. Né? Então são passagens estranhas que nós temos algumas no Evangelho que parecem não ser ditas por Jesus, parecem ser ditas por um guerreiro, ou por alguém que tivesse ódio no coração, ou por alguém que não fosse Jesus, que não tivesse trazido as mensagens maravilhosas que Jesus nos trouxe. Né? E Jesus era a própria pureza, né? Era um espírito, né? Um espírito puro, um espírito que já passou por todas as etapas que nós estamos passando. Então como é que ele poderia dizer alguma coisa que não fosse boa, né? Mas ele disse isso, não vim trazer a paz, mas a espada. E aí alguém que pode não estar familiarizado com a nossa literatura espírita poderia perguntar, mas em que evangelho que está isso? É no evangelho do Kardec ou no evangelho de Jesus? Né? Eu sempre gosto de explicar isso, porque às vezes tem pessoas que estão chegando na casa pela primeira vez, tem pessoas que estão nos assistindo pela internet pela primeira vez, e podem nos perguntar isso. Falar assim, mas que evangelho é esse? É o evangelho de Jesus ou o evangelho de Kardec? Já me fizeram essa pergunta ao final de palestra mais de uma vez. E nós temos a dizer o seguinte, que não existe o evangelho de Kardec. Né? Existe um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec com a ajuda, com a colaboração dos espíritos superiores, que faz o quê? Explicar os evangelhos de Jesus. A parte moral exclusivamente dos evangelhos de Jesus, que são aqueles 4 evangelhos da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então o que o Kardec fez, na verdade? Ele pegou as passagens morais, as passagens que continham algum ensinamento moral desses 4 evangelhos, compilou nesse livro o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele enriquece com os seus próprios comentários e com as mensagens dos espíritos sobre aqueles temas. Né? Então, tanto nos 4 evangelhos da Bíblia, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essas passagens que nós vamos comentar hoje. Né? Agora, por que essas passagens não são muito fáceis de se compreender? Né? Porque na época, o dialeto que Jesus falava era principalmente o aramaico. Né? Inclusive aquele filme Paixão de Cristo, eles têm esse mérito, né, de ter ido atrás dessa parte histórica, porque o filme, a maior parte das falas ali são em aramaico realmente. As falas de Jesus ali são todas em aramaico. Né? E era um dialeto muito pobre. Né? Hoje nós temos estudos aí linguísticos que dizem que para que uma língua tenha um mínimo de clareza, ela precisa ter no mínimo 20 mil palavras. Né? No mínimo,
A língua portuguesa deve ter 100 vezes mais do que isso, até mais. Mas o aramaico tinha só 10 mil. Então ela tinha a metade do que é considerado hoje pelos estudiosos o mínimo necessário para que se tenha um mínimo de clareza. Então o que acaba acontecendo? A mesma palavra, às vezes, é usada para designar coisas diferentes, né? Nós temos uma passagem, por exemplo, que Jesus diz o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no céu. Bom, para mim é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha, né? Se nós pensarmos no camelo, animal. Então Jesus estaria querendo dizer que é impossível um rico entrar no céu? Certamente que não é isso, né? Porque Jesus não condena a riqueza, ele condena o mau uso dela. Ele condena nós sermos escravos da riqueza. Nós termos a riqueza às custas da miséria do outro. É isso que ele condena. Ele não condena ninguém de ser rico, desde que faça bom uso, um uso caridoso da sua riqueza. Né? A riqueza pode ser um bom instrumento para nós fazermos a caridade. Então ele não quis dizer isso. É que na época se fazia uma corda com pelos de camelo, né? A corda era feita com o próprio pelo do camelo. É uma espécie de um cordão. E esse cordão era usado para costura. Ou seja, ele era passado. Lógico que não são agulhas tão pequenas quanto nós temos hoje. Eram agulhas um pouco maiores e que essa corda, né, esse cordão passava pelo fundo da agulha, mas não passava fácil. Ele precisava... Oi? Os tecelões, né? E ele passava, mas não era fácil. O cara precisava ali dar uma espremidinha tal para conseguir fazer aquela corda chamada camelo, né, que eles chamavam essa corda de camelo por ter sido feita com o pelo do animal. Mas ela passava pela agulha. Então é a mesma coisa. Um rico ele pode entrar no céu, mas é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque quando nós estamos aqui na matéria, nós esquecemos que nós somos espíritos, né? Nós sabemos, né, mesmo nós que somos espíritas, nós temos a noção de que nós somos espíritos, mas nós acabamos no nosso dia a dia vivendo segundo a carne, né? Então é por isso que é difícil, né? Então essa questão do não vim trazer a paz, mas a espada, será que é um mistério? Então, um mistério oculto que nós não podemos penetrar? Não. Porque Deus nos deu a inteligência justamente para que nós questionemos as nossas convicções, né? A nossa fé ela não pode ser cega, ela tem que ser uma fé raciocinada, né? E nós não podemos também achar que Jesus errou, né? Jesus ele era um espírito puro, ele era pleno de sabedoria, de amor e bondade, mas de vez em quando ele falava alguma coisinha meio esquisita. A gente não pode pensar assim, né? Porque o espírito puro, um espírito que chegou na categoria de Jesus Cristo, ele não comete os erros que nós cometemos quando nós estamos na matéria. Mesmo encarnado, apesar a carne sempre é uma oposição ao espírito, né? Ela sempre se opõe ao espírito. Por isso que se diz, né, que nós ou servimos a Deus ou servimos ao mundo. Ou servimos a Deus ou servimos a carne, aos nossos desejos. Mas ela é sempre uma oposição. Mas para um espírito da categoria de Jesus, essa oposição não chega a atrapalhar sua missão, né? E o Espiritismo não foge a essa indagação de questionar isso. Tanto que o Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedica todo o capítulo número 23 ao estudo dessas questões, dessas falas, vamos dizer, um tanto estranhas que Jesus falou, né? E por que Jesus tinha tanta... Ele não era perfeito? Por que ele tinha tanta dificuldade, então, de se expressar para essa pessoa? Como nós já dissemos, pela deficiência da língua. Você imagina que nós fôssemos um monte de selvagens, nós fôssemos índios, por exemplo, que nunca tivéssemos visto a civilização, e viesse um cientista, por exemplo, em Tupi-Guarani, que seria a nossa língua, nos explicar sobre química, sobre física. Como que ele falaria sobre os átomos, sobre as moléculas, sobre os elementos químicos, sobre as forças que agem sobre os corpos, sobre a eletricidade? Se nós não conhecêssemos isso, a nossa língua não teria palavras para expressar isso. E era exatamente isso que acontecia. Jesus estava tentando falar sobre coisas do espírito para pessoas extremamente materializadas, não é? Porque com quem que Jesus falava? Com pastores, com pescadores, com camponeses, né? Não eram pessoas de uma cultura extrema. Até porque ele se cercava mais dos humildes do que dos poderosos, né? A doutrina cristã, ela incomodou naquela época os poderosos da época, os escribas, os fariseus,
os doutores da lei, né, os sacerdotes, porque eles eram privilegiados. Então as pessoas que normalmente escutavam os ensinamentos de Jesus eram pessoas mais simples. Os próprios evangelistas, com exceção de Mateus, se eu não me engano, né, que era coletor de impostos, eles eram mais simples, não eram homens letrados. E mesmo assim o evangelho foi escrito muito tempo depois do que aqueles fatos que são ali narrados. Né? Hoje nós sabemos que os evangelhos não foram escritos à medida que os fatos aconteceram. Eles foram escritos bem depois. Né? Então temos essa limitação da linguagem. Temos a limitação também do tempo que decorreu entre os fatos e a redação do evangelho. Isso certamente acarretou uma perda e até alguma confusão de conteúdo. Isso sem contar nas adulterações posteriores que nós não temos como mensurar. Né? Então, como Jesus era obrigado a falar para essas pessoas de uma maneira que eles entendessem, ele usava as parábolas. Ele contava histórias, né? E essas histórias aparentemente muito simples, sempre enfocando algum tema do dia a dia, ou ovelhas, ou camelos, ou as árvores, o fruto, a vinha, a videira. Ele usava coisas do dia a dia das pessoas. E ele transmitiu toda a sabedoria do Evangelho, sabedoria que até hoje nós não compreendemos perfeitamente, falando dessas coisas simples. A árvore que meu pai não plantou será arrancada e lançada fora. Podemos falar, dá para falar horas sobre essa frase de Jesus. E ele falou isso com base numa árvore. Então vamos ver então algumas dessas passagens. Tem uma delas que Jesus diz: quem não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos, não pode ser meu discípulo. Olha só, então Jesus, se a gente for interpretar isso ao pé da letra, Jesus estaria pregando ódio. Né? Como que é possível um espírito como Jesus pregar o ódio? Mas esse odiar, na época, isso o Kardec explica muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele tinha muito cabedal para estudar isso, porque o Kardec, além do francês, né, ele era francês, ele falava mais 4 idiomas. Então ele era um estudioso da língua, né, ele era um estudioso, era um homem letrado da sua época, então nós podemos aurir ali bons conhecimentos que ele traz ali no capítulo 23 do Evangelho. Mas ele chega à conclusão que esse odiar é no sentido de amar menos. Ou seja, Jesus estaria dizendo, quem não amar menos a sua família do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, nós não podemos colocar, se nós quisermos ser verdadeiros discípulos de Jesus, colocar a nossa família acima do resto da humanidade. E acima do amor ao próprio Cristo. Porque um dia a nossa família vai ser a humanidade. Essa família hoje que está na nossa casa, morando conosco, ela é transitória. Ela não vai durar pela eternidade. O amor que nos une, sim, ele vai durar pela eternidade. O amor que nós estamos construindo hoje com as pessoas que são membros dessa família, esse amor vai durar pela eternidade. Mas essas pessoas não vão ser sempre nossos filhos, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos. Mas essa construção, ela será imortal. Né? Essa construção do sentimento. E tem também isso eu vi numa palestra do Divaldo, ele dizendo isso, que a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, que ela tem vários livros que ele psicografou diretamente dela, que ela disse que nós devemos entender esse odiar no sentido de preterir. Ou seja, é só lembrar de Jesus. De certa maneira, ele preteriu a família dele para que ele pudesse cumprir sua missão sublime. Né? Quando ele tinha cerca de 12 anos, os seus pais foram desesperados procurá-lo, que ninguém sabia onde ele estava, e ele estava discutindo as escrituras com os sacerdotes no templo, com homens muito mais velhos do que ele, muito mais estudados do que ele. E ele tinha só 12 anos. Né? Então, e aí a mãe dele perguntou, onde você estava? Né? Estávamos preocupados com você. E a resposta dele foi, não sabeis que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Ou seja, a missão dele, lógico que não dá para comparar a missão de Jesus com a nossa, né? Mas a missão dele estava acima do amor até pela família dele. Ele sempre honrou, sempre cuidou muito bem da família, mas a missão dele sempre esteve acima disso. Né? Então nós temos que amar mais o Cristo do que a nossa família. Essa é a essência dessas palavras dele. Tem uma outra passagem que um seguidor pediu, que disse que queria seguir Jesus. Né? E aí ele falou, olha, eu vou segui-lo, mas me dá tempo primeiro para ir sepultar meu pai que acabou de morrer.
E aí Jesus virou para ele e falou assim: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Nossa, né? Aí nós podemos pensar, nossa, então Jesus estava censurando aquele filho que queria prestar uma última homenagem ao seu pai que havia acabado de falecer. Mas certamente não era uma censura. Certamente isso tinha um conteúdo moral por trás, onde Jesus queria dizer que o verdadeiro, o pai realmente do rapaz, não estava ali onde estava aquele corpo. Né? Que o espírito já tinha se ido. E que aquele corpo, qualquer pessoa poderia enterrar. Né? Ou seja, aí que ele quis dizer que deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Qualquer outra pessoa poderia cuidar disso, porque o espírito, que é o que realmente nós somos, do pai daquele rapaz, não estava mais no corpo. E é isso que acontece também conosco. Né? Um dia nós vamos deixar essa vestimenta de carne e teremos que nos conscientizar. Né? Ficaremos frente a frente com as nossas verdadeiras conquistas, para saber o que nós realmente somos. Do lado de lá não dá para a gente esconder, viu, pessoal? Às vezes aqui a gente passa essa cera, né? dá essa enfeitada, mas do lado de lá não dá para esconder muito, não. Então essa passagem de Jesus é uma mensagem de desapego à matéria. Né? Para que nós acordemos para a verdadeira realidade que é a espiritual. E agora vamos falar da passagem principal, né? que é aquela que o Emmanuel se refere. Não vim trazer a paz, mas a espada. Né? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então nós vamos imaginar então Jesus com uma espada em punho. Então se nós formos levar isso ao pé da letra, olha como realmente o Evangelho ele tem que ser entendido com os olhos do Espírito, né? com o pensamento do Espírito. Porque se nós formos pensar materialmente, nada disso faz sentido. Imagina Jesus, eu não vim trazer a paz, mas eu estou aqui, vim trazer a violência, vim trazer a desolação, vou destruir a família, vou provocar guerras. Certamente não foi isso que Jesus quis dizer. Né? Quando ele disse que, se ele quisesse dizer que realmente ele estava trazendo a guerra, a espada, a divisão, como nós a imaginamos, então os guerreiros conquistadores seriam sagrados também. Né? Nós teríamos que pensar em todos esses guerreiros aí da antiguidade, que ficaram famosos por serem grandes conquistadores, e mesmo os mais modernos, Napoleão e outros, que ficaram famosos pela guerra. E nós teríamos que pensar em todos eles tão sagrados quanto Jesus, como espíritos tão elevados quanto Jesus. Não, certamente não é isso então que Jesus quis dizer. Né? Até porque ele mesmo disse o seguinte, que todo aquele que pela espada fere o seu semelhante, ele vai perecer pela espada. Né? Jesus disse isso também. E por que então que ele quis dizer que ele traria essa divisão, ele traria a briga? Na verdade não é ele que traria. Na verdade ele conhecia a nossa natureza e sabia a resistência que a sua doutrina ia encontrar no meio da humanidade. Né? Porque olha só, ele trouxe uma doutrina de amor, uma doutrina que mandava não revidar as ofensas, que mandava oferecer a outra face, e principalmente uma doutrina que incomodava aquelas pessoas que se aproveitavam, por exemplo, da fé daqueles homens daquela época, daquelas pessoas simples. Né? Então nós tínhamos aqueles sacerdotes, aqueles doutores da lei que se aproveitavam da fé daquelas pessoas mais humildes para oferirem lucros pessoais, benefícios pessoais, né? De uma maneira completamente egoísta e que ignorava o verdadeiro sentido das Escrituras até do Antigo Testamento, né? Do judaísmo. E por que Jesus sabia que essas ideias que ele trouxe iam encontrar tanta resistência? Porque toda ideia nova, ela gera alguma resistência. Quando nós tomamos alguma decisão em casa, por exemplo, sempre gera resistência. Né? O filho vira para o pai e fala, pai, eu quero ser ator. O pai, não, mas você tem que ser contador, que nem eu, para você conseguir pagar os seus compromissos. Ah, mas eu quero ser ator. Tal. Gerou uma divisão. Por quê? Porque um teve uma ideia, o outro está medindo aquela ideia com a convicção dele, e aí começou a briga. Né? Porque normalmente o pai quer ver o filho feliz, mas não na concepção de felicidade do filho, na sua própria concepção. Não é isso que nós vemos normalmente? Ah, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Mas eu não sei se é isso que ele precisa, não sei se é isso que ele quer. De repente o que eu não tive ele também não quer. E aí eu posso estar negligenciando o que ele precisa. Né? Então, e isso vale para tudo, né? Não só para a profissão. Vale, por exemplo, para relacionamento. Né? O filho traz aquela
namorada nova, para apresentar para a mãe, para ver se agrada a família, tal, e ninguém vai com a cara da menina. Né? Por quê? Porque não é assim que ela tinha imaginado uma namorada para o filho. Ela tinha imaginado uma princesa, alguém que viesse coroada, né, parecendo uma princesa de conto de fada. Mas a vida não é assim. Né? Na religião nós somos assim. Né? Muitas vezes, até nós que somos espíritas, ainda que a nossa religião pregue a não violência do pensamento do outro, não violar as convicções do outro, muitas vezes nós queremos converter todo mundo. Né? Alguém se aproxima de nós falando que está com algum problema, nós viramos e falamos, não, você tem que virar espírita. Que a hora que você virar espírita, você vai compreender, você vai estudar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e tudo vai ficar bom para você. Mas a nossa função não é essa. Né? Se aquela pessoa está bem na religião dela, e aquela religião torna a pessoa melhor a cada dia, que fique nela. Talvez ela venha para o espiritismo e não goste. Né? Talvez o espiritismo não possa fazer as mesmas coisas por ela. Devido ao grau de evolução dessa pessoa, e até o paladar mental, vamos dizer, dessa pessoa. Nos vem à memória agora uma vez que o Divaldo também contou numa palestra dele, que o seu pai ficou incomodado quando ele começou a formar a Mansão do Caminho, que é uma instituição de caridade que ele tem lá na Bahia, que cuida de, acho que centenas de crianças, se eu não me engano, crianças órfãs, né? E aí o pai dele chegou para ele e disse o seguinte, olha, você tem tudo para ser feliz, para ter uma profissão boa, casar, ser feliz, ganhar dinheiro, tudo, e vai ficar aí cuidando do filho dos outros. Mas aquela era o que ele realmente queria. Ele queria cuidar do filho dos outros. Era aquilo que dava prazer para ele. Não eram as coisas que o pai dele queria que ele fizesse. Né? Então, é difícil. Mansão do Caminho, né? Isso. Eu falei o quê? Ou algo assim, né? E então essa era a verdadeira missão que ele queria levar adiante na vida dele, e não as coisas que o pai queria para ele, né? E às vezes as pessoas nos chamam, né? Quando nós estamos aqui, às vezes num sábado à tarde, num domingo de manhã, num dia depois de trabalharmos o dia inteiro, estamos no centro, tal, vamos buscar o que nos faz bem para o espírito, e às vezes alguém que não compreende isso ainda, nos chama de fanáticos, né? Você vai no centro espírita 2, 3 vezes por semana? Você está ficando fanático. Né? A pessoa fala pra gente. É engraçado que se uma pessoa toma um copo de cerveja todo dia na hora do jantar, ela não é alcoólatra. Mas se nós gostamos de trabalhar na doutrina, na evangelização, no trabalho social todo dia, nós viramos fanáticos. Né? Olha como nós ainda medimos com nossa ideia atrasada, né? Os passos dos outros. Está acabando o tempo já, né? E isso foi acontecendo também. Essa divisão a que Jesus se referiu, ela foi acontecendo ao longo do tempo. Né? As guerras religiosas mataram muito mais do que as guerras políticas até hoje. Né? As pessoas, Jesus não criou religião nenhuma, Jesus só trouxe os ensinamentos. Mas aí pessoas que pensavam de maneiras diferentes foram criando as religiões e as seitas diferentes. E cada uma se achava dono da verdade, como ainda hoje acontece. Cada uma se achava dono da verdade. E as seitas mais fortes foram esmagando as mais fracas, né? Ao longo dos milênios aí. E aí nós fomos tendo esses eventos, de que nós provavelmente nas nossas vidas passadas podemos ter participado. Né? Nós tivemos as cruzadas, onde o objetivo que se pregava era levar a fé cristã àqueles povos do Oriente. Mas o objetivo verdadeiro que estava por trás daquilo era o saque, era a corrupção, era o dinheiro, era a busca pelo dinheiro. Mais adiante nós tivemos a Inquisição, né? Onde nós usamos a religião já vestidos de sacerdotes e não daqueles nobres guerreiros. Vestidos de sacerdotes, nós usamos a religião não para fazer o que o Cristo mandou, mas para termos poder sobre os outros. Então a religião, por exemplo, em Portugal e na Espanha, em alguns países, ela chegou a ser como um poder constituído do próprio Estado, onde o alto clero ele tinha tanto poder quanto o chefe de Estado. E tomava o bem das pessoas. Esse era o objetivo principal. Né? Eu te declaro herege, né? E aí você sendo herege eu posso confiscar os seus bens. E aí você é queimado na fogueira e eu fico com os seus bens. Né? Essa era a ética que estava por trás da Inquisição.
Tem um livro da Ivone Pereira, pelo Espírito Bezerra de Menezes, que chama Dramas da Obsessão. E ele traz um caso ali de uma obsessão de 400 anos, que se originou nessa época da Inquisição. Né? O Emmanuel, quando ele explica aqui a passagem da espada, ele diz o seguinte, que a paz era confundida com a ociosidade. Né? Então, o que se imaginava por paz, né, e portanto foram tão mal compreendidas as palavras de Jesus, era aquela paz ociosa, aquela paz do não fazer nada. Só que Jesus nunca disse para nós ficarmos parados. Né? Pelo contrário, ele disse o seguinte, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele não disse que seria fácil. Ele nunca disse que seria fácil. E nem deixou a gente ficar parado. Então a espada, para o Emmanuel, seria o símbolo da luta regeneradora, daquela luta redentora. Mas que luta que é? Uma luta sangrenta? Uma luta contra o mal que está nos outros? Não. É uma luta contra o mal que ainda está em nós, que é o nosso maior inimigo. Porque o que vai nos fazer infelizes na vida espiritual, na vida imortal, não é o mal que está nos outros, é o mal que ainda está em nós mesmos. Porque esse mal que está em nós mesmos ainda, e que hoje produz o mal fruto, amanhã, por via da lei de causa e efeito, ele vai trazer o mal de volta para nós. Toda lágrima que nós fazemos alguém chorar hoje, somos nós que estamos sujeitos a chorá-la amanhã. Mas a lágrima que nós ajudamos a enxugar hoje, ela pode suavizar um pouco o nosso efeito de amanhã, a nossa prova de amanhã. Né? E apesar de todo esse esforço da doutrina, esse esforço de todas as religiões, muitos ainda não estão percebendo, né, essa fase que o mundo está passando. O mundo está passando por uma transição muito grande, onde a Terra deve deixar de ser um mundo de expiações e provas para se tornar um mundo de regeneração. E quando isso vai acontecer? Quando nós nos tornarmos dignos de um mundo de regeneração. Quando houver mais bem do que mal em nós. Né? Porque o mundo somos nós. Né? A Terra vai evoluir e o povo não. Não, o povo, a Terra é o povo. Né? Então esse campo de batalha não é um campo sangrento onde será derramado sangue. Não, é o nosso próprio íntimo, é o nosso coração. É uma batalha sagrada, né? É uma batalha contra as próprias imperfeições que acontece dentro do nosso coração. E não num campo de batalha combatendo contra os outros. Por isso que o Cristo disse, né? Vigiai e orai. Ele não disse para vigiar os outros. Ele disse para vigiar os nossos próprios pensamentos, sentimentos, ações. Ele não mandou vigiar ninguém. Então o tempo já está se esgotando. Mas é importante a gente ter em mente que o Cristo, da mesma maneira que ele não disse para nenhum de nós que seria fácil, para os primeiros cristãos também não foi fácil. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi chicoteado, foi preso. Né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, para eles também não foi fácil. Né? Nós que, às vezes, queremos que seja fácil, mas os primeiros cristãos, eles realmente sofreram muito. Né? Exatamente. É a espada que ele falou. Né? E então quando nós vamos interpretar essas passagens todas, e principalmente essa da espada, nós temos que, como Jesus disse, não nos importarmos com a letra que mata, e sim com o espírito que vivifica. Né? Temos que entender em espírito e verdade aquelas realidades, não com os olhos materiais, como nós já explicamos no início. Né? Porque um dia haverá um só pastor e um só rebanho. Né? Por que essa divisão, então? Né? Hoje, eu acho que o mais importante que nós temos que ter em mente em relação a essas divisões em nome do Cristo, porque ele disse que traria essa divisão, nós ainda fazemos hoje. Né? Quando nós olhamos torto, por exemplo, para um irmão umbandista. Porque no Espiritismo só se manifestam espíritos superiores, mas na Umbanda não. Isso é uma bobagem. Né? Nós temos literatura espírita que nos mostra que aqueles mentores que se manifestam no centro de Umbanda, por exemplo, podem ser os mesmos mentores que se manifestam aqui no centro espírita. Mas ali eles moldam o perispírito deles de uma maneira que é familiar àquele culto. Como aqui eles se mostram de uma maneira familiar a nós. E esses mesmos benfeitores podem atender as pessoas na igreja católica, na igreja protestante, no templo budista, no meio da rua onde alguém está buscando fazer uma prece, fazer o bem para alguém. Então essa coisa da bandeira, nós queremos ter bandeira, mas os espíritos superiores não têm. E o Cristo também não instituiu bandeira nenhuma. Né? Nós temos um amigo que ele fala isso de uma maneira muito bacana, que ele diz que as religiões são como franquias de alimentação de uma praça de um shopping.
Se nós vamos lá, um pode preferir comer pizza, o outro lanche, o outro vai comer carne, o outro vai comer salada, mas todos nós podemos comer na mesma mesa. Todos nós podemos nos alimentar juntos, simultaneamente, na mesma mesa, ainda que com alimentos diferentes. Ou seja, vamos deixar os outros adorarem a Deus e cumprirem a lei de Deus da maneira que eles acham mais certa. Desde que eles cumpram. Porque o objetivo principal não é transmitir a parte dogmática ou transmitir os ensinamentos técnicos, vamos dizer assim, do Espiritismo, mas pregar o amor, evangelizar o mundo, como dizia Chico Xavier. Muita paz a todos. Agora é chegado o momento, se alguém tiver alguma pergunta a fazer. Esse tema dá para falar a noite inteira, né? É um tema muito... pergunta. Almir, isso de que o Cristo falou dos mortos enterrarem seus mortos, nós vemos hoje em dia pela doutrina espírita que a verdadeira vida é a outra, a espiritual. A gente vem para cá, morre, né? Uhum. Né? É quase isso, né? É isso que nós vemos hoje em dia, né? E naquele tempo é a mesma coisa, né? Só que não era entendido, né? É isso que eu queria. Nós temos que ter essa consciência, não só aqui no Centro Espírita, né? Porque aqui nós chegamos no Centro Espírita, estudamos, ouvimos a palestra, fazemos a palestra e tal, e aqui nós temos a certeza que nós somos espíritos, que nós somos imortais, que nós estamos aqui cercados de mentores espirituais que nos ajudam da maneira que nós menos imaginamos, às vezes eles nos ajudam, às vezes até em casa. Só que às vezes sai daqui, nós esquecemos que somos espíritos e passamos a viver como se não soubéssemos disso. Né? A matéria nos domina, os prazeres materiais nos escravizam. Né? E às vezes nós nos fazemos escravos de entidades inferiores que têm esses mesmos prazeres ainda, apesar de desencarnados. Né? E o Espiritismo não é isso. O Espiritismo não é aquela religião, vamos dizer, onde 1 horinha por semana está bom. Né? Porque às vezes nós crescemos com essa ideia de que, se eu estou indo naquele culto, no sábado ou no domingo, tal hora, eu sou um bom cristão. E o Espiritismo nos fala que esse ritual que nós podemos comparecer em qualquer religião, ele é uma pequena parte da coisa. Porque nós ficamos 2 ou 3 horas no centro por semana, e todas as outras horas da semana, nós ficamos fora. Então, a nossa conduta fora do centro acaba sendo até mais determinante para a nossa felicidade espiritual do que o que nós fazemos dentro do centro. Que por mais que nós nos esforcemos, são 2 ou 3 horas por semana, às vezes. Né? E isso nós estamos incluindo, inclusive, quando estamos dormindo. Né? Porque quando nós estamos dormindo, ocorre a libertação, uma libertação parcial, né? Do espírito. E aí, será que não é nessa hora que nós vamos dar plena vazão aos nossos apetites inferiores? Às vezes, durante o sono, nós vamos para lugares fazer algumas coisas que nós não temos coragem de fazer durante o dia. Né? Porque então, o espírito não dorme. Né? O espírito não dorme, o que dorme é o corpo. Né? Então daí a necessidade também de nós nos prepararmos convenientemente para dormir. Através da prece, através do bom pensamento. Né? Não ir dormir brigando com ninguém. Né? Fazer as pazes com a esposa, com o marido, com o filho, antes de ir dormir. Né? Por isso que tem aquela frase, orar e vigiar sempre. Né? Sempre, né? Sem cessar, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Almir, é o seguinte, você falou dos primeiros lá, os cristãos, né? E inclusive eram jogados dos leões, havia todo aquele tipo de violência, era próprio da época, né? Uhum. Como diz aí, eu vim trazer a espada, não a pata. Mas tem outra frase que diz o seguinte: os últimos serão os primeiros, certo? Então eu entendo o seguinte, que os últimos são aqueles de hoje, são vocês mesmos, que estão divulgando a doutrina do Cristo, os ensinamentos do Cristo. Você acha que hoje, na atualidade, é o mesmo, acontece o mesmo
dá para se equiparar, porque os últimos agora estão se equiparando aos primeiros cristãos. É isso que a frase quer dizer, no meu entendimento. Você acha que está havendo essa mesma discórdia, essa mesma diversidade? Ou você acha que o mundo já começa a entender certas coisas? A razão está prevalecendo geralmente sobre os ensinos do Cristo? Eu acho que o mundo nunca teve tanta gente fazendo o bem ao mesmo tempo, né? Então, se nós temos ainda muito mal, muitas pessoas ainda que se comprazem no mal e muitas pessoas ainda endurecidas, né? São os espíritos endurecidos, encarnados, isso se dá porque, como nós estamos numa fase de transição, muitos espíritos que, vamos dizer, estão tendo a última chance de continuar no planeta Terra, né? Então estão naquela última encarnaçãozinha que lhes foi dada como chance para permanecer no planeta de regeneração que a Terra será dentro de algum tempo. E já está começando essa transição, né? Algumas pessoas que estão desencarnando já vão reencarnar em planetas inferiores, né? Em planetas mais atrasados do que o nosso. Mas ao mesmo tempo que há essas pessoas que estão tendo essa chance e que estão numa quantidade muito grande no planeta e, portanto, acabam dando uma aparência para nós de que tudo é mal, também nunca teve tanta gente no mundo fazendo bem, né? É que os maus são mais barulhentos que os bons, né? Os bons são tímidos, né? Então, quando os bons conseguirem, vamos dizer, ser tão assertivos e ser tão sofisticados, vamos dizer assim, quanto os maus, nós vamos perceber que hoje o mundo já está começando essa fase de transição. Já tem muito mais gente preocupada com a natureza, preocupada com a ética, né? Preocupada com o bem-estar do outro, né? Nós vemos aí assim, as empresas que há 20 ou 30 anos jogavam o lixo nuclear na calçada. Hoje nós temos as empresas na primeira parte do site delas lá, falando da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental, né? As nossas leis estão evoluindo também, né? Nós temos aí um Código Civil, por exemplo, de 2002, ele já traz algumas coisas da boa-fé, da ética, que o anterior não trazia, né? Isso é uma questão de conscientização, né? Conscientização. Então, quando a humanidade evolui, tudo que gira em torno dela, ou seja, a legislação, as relações sociais, elas acabam evoluindo junto, né? Então eu acho que hoje, ainda que exista essa disparidade, ela não é tão grave quanto existia no passado, porque o mundo já está mais evoluído, né? Dificilmente um de nós vai ser queimado na fogueira hoje por propagar a ideia espírita, né? Como já deve ter acontecido no passado. Então você crê que haverá, como houve em Capelão Expurgo, como houve lá, degradar o pessoal que persistia no mal, que insistia em continuar no mal, praticando mal? Sim, o Kardec explica isso muito bem, com o auxílio dos espíritos, no livro A Gênese, que é o 5º livro da codificação espírita. Se alguém não tiver familiaridade com isso ainda, é o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses 5 livros são a base da doutrina espírita, né? E no livro A Gênese, o Kardec explica muito bem isso, né? Que o mundo ele também está sujeito à lei de evolução. Então a Terra, que hoje ainda é um mundo de expiações e provas, está começando a sua transição para um planeta de regeneração, onde o bem predomina sobre o mal. E aí nós podemos pensar, então todo mundo vai poder ficar aqui? Não dá. Não dá para todo mundo ficar aqui. Porque tem tanta gente ainda, que ainda é endurecida, que ainda se compraz no mal, que a permanência dessas pessoas no mundo regenerado destruiria a vibração desse lugar, né? E atrapalharia o progresso dos bons. Então há necessidade realmente, uma necessidade até física, do expurgo, né? Daqueles que ainda se comprazem no mal, que são muito endurecidos, eles terão que ser exilados para planetas inferiores, né? E onde nós veremos uma nova queda dos anjos, né? E a queda dos anjos e a lembrança do paraíso perdido, que nós vemos ali na lenda de Adão e Eva, quer dizer exatamente isso, né? Aqueles exilados de Capela, que eram a estrela de Capela é um sistema solar mais avançado do que o nosso, né? Então, na época do começo da humanidade aqui, ser exilado de lá para cá, que era um planeta ainda primitivo, deve ter sido um verdadeiro inferno na vida deles, né? Então eles achavam que estavam perdendo um paraíso, né? Essa era, no inconsciente deles, não sabiam o que estava acontecendo, mas era essas raças adâmicas que o Kardec chama, começaram a ter essa consciência do paraíso perdido,
né, de que foram expulsos do paraíso. Porque realmente o planeta deles, em comparação com a Terra, era um paraíso. Né? Também, né? Os espíritos explicam bem isso na codificação também. Que não basta não fazer o mal, né? Que nós somos responsáveis também pelo bem que deixamos de praticar. Agora também não precisamos ficar desesperados, né? Se formos para um planeta desse, porque lá também é terra de Deus, né? Deus também nunca vai nos abandonar lá. E as pessoas que, vamos dizer assim, que forem evoluindo mais aqui, podem ter missões até de ir espiritualmente, ou às vezes até reencarnarem também, daqui a algum tempo, por amor, num planeta desse, para ajudar os espíritos amigos a evoluírem. Né? E aí ele não vai por exílio, vai por amor, vai por opção própria. Como, por exemplo, o Bezerra de Menezes. Né? Bezerra de Menezes teve a chance de ir para mundos superiores, mas ele preferiu ficar na Terra. Enquanto houvesse uma gota de sofrimento na Terra, ele queria ficar na Terra. Isso lhe foi permitido pelo plano superior. Isso aqui é amor, hein? Isso é amor. Isso é o amor verdadeiro, né? O verdadeiro amor. O amor verdadeiro é aquele que não machuca o coração. Né? O Chico falava isso. Que o amor que nós achamos que estamos praticando, mas que só cansa o físico, tudo bem. Mas o amor que cansa o físico e machuca o coração, isso não é amor verdadeiro. Né? Isso é alguma outra coisa, mas o amor verdadeiro ainda não é. O amor que ele demonstrou aí é um desprendimento. Desprendimento. Né? Se colocar os outros acima de si próprio. Né? Abnegação. Nossa Senhora. É o mais alto grau, exatamente, mais alto grau. E é engraçado que isso a gente percebe, a linguagem, o pensamento do espírito superior, ele é diferente. Você lê, por exemplo, esse livro Dramas da Obsessão que eu estava falando, ele explica uma história tão complicada, de uma maneira tão fácil da gente entender, e aí a gente vê como é claro o pensamento do espírito superior, porque ele evolui nas duas coisas, né? Ele evolui no sentimento e evolui também no intelecto. O intelecto a gente percebe a superioridade do espírito pelo que ele escreve, né? Pela mensagem dele. Exatamente. Pobreza da vossa linguagem. É. Uhum. E eles sempre falaram, né? No livro dos Espíritos está lá, pobreza da vossa linguagem, não nos permite ir além. Né? Eles dizem isso em algumas definições. É. Não vão suportar. Né? Exatamente. Então o fato desses espíritos irem para mundos primitivos vai ser um começar de novo. É. Seria como um eterno começar de novo. Né? O livro Exilados de Capela, ele conta, quando esses espíritos foram exilados para a Terra, Jesus já era o governador desse planeta. Né? Jesus foi co-criador do planeta Terra. E ele recebeu pessoalmente essas pessoas. Né? E com seu discurso de amor, a sua palavra compassiva, a sua palavra de extremo amor, ele consolou aquelas almas, né? com a caridade do seu coração, com a superioridade da sua alma. E ele consolou essas pessoas e fez eles entreverem de alguma maneira vamos dizer, a aventura que estaria para frente, né? Depois que eles passassem por aquela fase difícil, que seria começar a reencarnar num planeta inferior ao que eles tinham antes, e que eles poderiam ter a felicidade suprema, né? Aquela felicidade que só os espíritos evoluídos têm. Né? Que a felicidade verdadeira ela vem de acordo com a evolução do espírito. O espírito é mais feliz à medida que ele evolui. E Jesus foi pessoalmente mostrar isso para aquelas pessoas. Né? Isso está no livro também A Caminho da Luz. Muito, muito bonito. Se alguém tiver interesse de saber como foi isso. É. Como é que fizeram as pirâmides, né? Com a tecnologia da época, né? É. Medicina, né? E os hebreus também, né? Os hebreus também em grande quantidade. É. Se o homem acabar com esse planeta, Deus vai ajudar, vai arrumar um cantinho pra gente ficar, né? Podemos ficar tranquilos. Bom, se alguém tem mais alguma pergunta aqui para o Amir, poderia ficar mais um pouco aqui, né, Amir? Então, muito obrigado. As nossas vibrações.
vamos nos concentrar aqui. Em tranquila serenidade e confiante no Divino Amigo, abramos nossos corações em vibrações de paz, de amor e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Rogamos que seja mantida a chama da fé e a elevação das nossas vibrações em nossa casa material e espiritual. Vibremos pela paz do mundo, pelos sofredores desencarnados, na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pelas confraternizações religiosas, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnando com tarefas evangélicas definidas, pelos trabalhadores do bem, nossos irmãos socorristas, pelos moradores de ruas, das ruas, os desamparados e sem lar, pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, pelos enfermos nos hospitais, pelos que se encontram nas prisões, por nossos lares, por nossos entes queridos. Graças a Deus, que assim seja. Encerramos essa primeira parte do nosso trabalho. Agora vocês aguardem aqui. Nós vamos passar a segunda fase, que é o trabalho de passes. Graças a Deus.